A pastora Márcia que vai ministrar a palavra nessa manhã para as nossas vidas. Deus vai continuar falando conosco aí, em nome de Jesus Cristo. Creio que o Espírito Santo de Deus já massageou aí o seu coração, já afofou a terra e agora vem mais semente aí para frutificar em nome de Jesus. Amém? Papai querido, nós te amamos, Deus, te glorificamos, te exaltamos, Deus, eu te louvo pela vida da pastora Márcia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que sempre está pronta, Senhor, sempre está pronta, sempre dizendo, eis-me aqui, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a vida dela em suas mãos, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha direcioná-la conforme o seu querer, Senhor. Se tiver que mudar alguma situação, Senhor, daquilo que ela já preparou, Senhor, o Senhor tem liberdade, Deus, para agir neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a vida dela, guarda tudo, Senhor, que é dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como você tem feito, Pai, em nome de Jesus Cristo, continua a fazer na vida da minha irmã, em nome de Jesus, amém, que essa palavra possa cair em terra boa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim, Senhor, praticantes da sua palavra, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? O pastor já dá o horário, porque ele sabe que minha palavra é sempre curta, né? Então ele falou, você tem até às 11 horas. Eu falei, eu não tenho palavra até às 11 não, mas o Espírito Santo é que conduz, é ele que vai dizer se tem ou não, não é verdade? Porque eu não sou a favor de ficar enchendo linguiça para esticar o tempo. Eu acho que Deus não é dessa forma que a gente trabalha com Deus. É aquilo que Ele toca nos nossos corações, que fala primeiro comigo, para depois eu falar com a igreja. Amém? E o Senhor falou mesmo, deixa o Espírito conduzir, que pode ser que a palavra seja mudada. Eu estava ali sentada, não mudou a palavra não, mas completou a palavra com a sua passagem. Na hora eu falei, nossa, isso aí fecha com chave de ouro a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, desde a hora que começou a oração, através da Marcele, a palavra se confirmou. Através do que o Senhor falou, a palavra se confirmou. Através do que o Everaldo falou, a palavra se confirmou. Então, a gente sente que o Espírito de Deus é que conduz tudo mesmo, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui é crente? Então, hoje nós vamos ver se nós somos verdadeiramente crentes. Amém? Porque ser crente é bom, é muito bom ser crente. A gente fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma organização religiosa, que tem em primeiro lugar a condução através de Deus, tudo isso é muito bom. Só que será que isso é o suficiente para nós sermos verdadeiramente crentes? É isso que nós vamos ver na palavra do Senhor hoje. Abre em Malaquias 3. O último livro do Velho Testamento, né? Malaquias 3, 18. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Hoje em dia, a gente tem visto muitas pessoas dizer, eu sou crente, eu sou evangélico. Só que a gente tem verificado que isso tem se tornado como se fosse um status, uma posição. Tem pessoas que usam isso como se fosse uma estrela, né? Assim, entre aspas. A gente tem visto profissionais pessoas evangélicas fazer disso se tornarem uns profissionais. Uns da música,
onde a gente vê tanto cantor gospel, muitos são verdadeiros cristãos. Muitos se usam de dizer que são evangélicos para se divulgarem. A gente vê muitos profissionais da palavra de Deus, pessoas que fazem palestras, que têm temas, só que cobram, e cobram valores assim exorbitantes. E a gente tem visto isso dificultar até a caminhada de muito crente, porque acaba se usando da fé de muitas pessoas, né? Então, ser crente, hoje, na nossa época, virou uma modernidade, é um status. Antigamente, quando a pessoa falava que era crente, era um sinal de respeito, não é verdade? Você falava, aquela pessoa é crente, você ficava até meio assim, porque aquela pessoa era verdadeira, aquela pessoa era justa, aquela pessoa era fiel, você podia confiar. Hoje não. Hoje a gente tem até se envergonhado de muitas pessoas que se dizem crente. Então nós temos que tomar cuidado para saber como é que nós estamos sendo vistos aí fora, ou mesmo aqui dentro, não é verdade? Porque para ser crente você precisa fazer a diferença. Nós vivemos no meio de uma geração que é totalmente corrompida. A gente fala dos políticos, a gente vê os escândalos da corrupção, mas o povo é corrupto. Nós vivemos no meio da corrupção. Nós vivemos, muitos crentes se acomodam até com o pecado que tem aí fora, como se fosse uma normalidade. E aonde nós não podemos, o verdadeiro crente tem que mostrar que ele é diferente no meio dessa sujeira que tem aí fora. A Bíblia diz, e foi dito aqui já, por isso que eu falei que desde o início, isso aqui foi o Everaldo que disse, o mundo jaz no maligno. O que isso significa? Significa que o mundo está dominado pelo mal. O mundo está dominado pelos demônios. O mundo está dominado por Satanás. E é neste mundo que nós estamos vivendo. E é aqui que nós vamos ter que fazer a diferença. Ser crente só porque nós frequentamos uma igreja? Ser crente só porque nós lemos a Bíblia? Será que isso é o suficiente? Ser crente porque eu sou pastora? Porque temos evangelista? Temos obreiro? Será que isso é o suficiente? Será que isso tem agradado a Deus? O que tem faltado para que a gente se torne um verdadeiro crente? Abra a palavra do Senhor no Salmo 101. No versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Deus está querendo crentes fiéis. É isso que o Senhor procura. Crentes que façam a diferença nesse sistema que nós vivemos, mundano e maligno. O crente, só você falar que crente é crer, sim, todo mundo que crê é crente, mas nem todos que são crentes são verdadeiros cristãos, porque até os demônios creem. A palavra de Deus em Tiago diz que os demônios creem e estremecem, porém não obedecem. Então, para ser verdadeiro cristão, nós precisamos, além de crer, aprender a obedecer a palavra de Deus. Vamos ver algumas características dos crentes que fazem a diferença. Abre a palavra do Senhor em Jó. Jó 1. Do 6 ao 8. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor:
de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aqui nós vemos Deus dando testemunho de Jó diante de Satanás. Ele começa a mostrar as qualidades de Jó para Satanás, a fidelidade, aprovando quem era Jó para ele como Deus. Jó foi um crente que fez a diferença na época dele. Hoje, se a gente falar o termo crente, né? Jó fez de... Quem não conhece a história de Jó? Quem não cita, às vezes, como exemplo, a história de Jó? Eu mesmo, muitas vezes, na passagem da minha vida, eu falava, gente, estou sendo provada que nem Jó, mas tenho que ter a força que ele teve. Então, aqui a gente vê que a primeira característica, nós precisamos ser aprovados diante de Deus. Nós precisamos receber a aprovação de Deus, fazer aquilo que é a vontade do Senhor, para que nós possamos fazer a diferença aqui na terra. Abra agora em 1 Timóteo 5. Versículo 8. Ser crente dentro da igreja é fácil, né? Fazer a diferença aqui na igreja é fácil. Nós precisamos saber o que nós somos lá fora. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha a comparação. O que nós somos dentro das nossas casas. Muitas vezes somos dentro da igreja e não somos dentro de casa. Eu conheço pessoas que são crentes e não têm prazer nenhum em estar junto da sua própria família. Sabe, a gente tem visto isso muito, e isso tem envergonhado, isso tem desestimulado muitas pessoas de servirem ao Senhor. Porque a pessoa olha para ele e fala assim, mas se isso é ser crente, eu prefiro não ser. Quantos de vocês já não ouviram falar isso? Sabe, porque ser crente começa dentro de casa. O teu exemplo é dentro de casa. Como é que você é visto pela sua mulher, pelo seu marido? Como é que você é visto pelos seus filhos? Eu não tenho meus filhos hoje dentro da igreja, embora eles tenham, todos eles têm sido batizados, convertidos e conhecem a palavra de Deus. Mas eles me respeitam como mulher de Deus. E quando aperta, aonde eles correm? Naqueles que eles confiam. Por quê? Porque eu tenho procurado ser um exemplo dentro da minha casa. Embora sozinha hoje, porque o pai não deu o exemplo que precisaria ser. E eles foram seguir o pai. Quando aconteceu a separação, eles seguiram o pai. Só que eu pus na mão de Deus. Eu falei, o Senhor vai mostrar quem é o verdadeiro justo. Como diz a palavra, vamos ver quem é o justo, quem é o ímpio. E eu consegui conquistar meus filhos tudo de volta, e principalmente o respeito deles. Por isso que eu confio que eu verei todos na casa do Senhor, porque eu procuro ser aquilo que mostra para eles qual é o caminho certo. O mundo não é isso que apresenta. O mundo nos oferece tanta coisa ruim, e principalmente isso para os jovens. Então eu luto ainda contra isso, mas eu luto com oração, eu luto com jejum, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai me trazer de volta tudo isso. Amém? Então a segunda característica, nós temos que ser cuidadosos com a nossa família. Aqueles que estão iniciando a vida, num casamento, que nem a Jéssica vem vindo um bebezinho aí. Gente, se começar desde pequenininho, quantas coisas você vai livrar essa criança de viver? Se ele conhecer o caminho, se ele conhecer a palavra, se ele olhar para o pai e para a mãe e enxergar aquilo que é o que Deus quer, aquilo que Deus aprova,
ele vai crescer nesse ritmo. Ele não vai se deixar contaminar pelas coisas que estão em volta. Eu vou falar, eu não acreditava nisso quando era pequena, porque eu cheguei à igreja crente quando era pequena, mas eu não tinha quem me incentivava dentro de casa a acompanhar. Então, se eu tivesse tido, talvez minha vida tivesse sido tudo diferente, mas Deus, no seu tempo, me deu a possibilidade de conhecê-lo e me encaminhar e eu poder permanecer. Amém? 1 Timóteo 4, 12. Na mesma página que vocês estão. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nesse trecho que me chamou a atenção, porque às vezes a gente vê pessoas que envergonham o evangelho, estão dentro da igreja há muito tempo, a gente enxerga às vezes o problema da pessoa, você não consegue ver naquela pessoa os dons do Espírito que a gente fala, você não consegue ver a mansidão, você não consegue ver o domínio próprio. E o pastor, ou seja, quem estiver na direção, às vezes procura orientar, mostrar, exortar, porque é para isso que a gente vem. A gente vem para a casa do Senhor, ele fala, vem como você está. Mas isso não significa que nós temos que permanecer. Nós temos que permitir ser tratados, para que a gente seja transformados. Mas tem crente que você vai falar, ele fala assim, pastor, eu sou assim mesmo. Então não olha para mim não, olha para Jesus. Sabe, a própria pessoa, ela sabe que ela não está sendo um bom exemplo. E além de tudo, ela não está nem se permitindo ser cuidada ou tratada. E todos nós, quando chegamos, a gente chega muito machucado. E às vezes a gente chega até de outra igreja com uns machucados mais profundo. Mas a gente tem que se permitir ser tratado. Porque dentro da igreja nós temos que ser um exemplo. Essa é outra característica do crente. Nós temos que ser, que nem Paulo falou, sejam meus imitadores. Nós não temos que olhar para quem está do nosso lado. Nós temos que olhar para aquilo que a palavra tem nos ensinado. E tentar fazer, nós temos que nos deixar moldar. Foi quando o Everaldo falou, nós não podemos nos moldar pelas coisas do mundo, nós temos que nos moldar pelos ensinamentos do Senhor. É esse que vai nos tornar verdadeiros cristãos, amém? Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O que é a nossa sociedade hoje? O que é este mundo hoje? Sujo, corrompido, depravado. A gente tem que tomar cuidado quando sai de casa, a gente tem que tomar cuidado no que a gente vê na televisão, a gente tem que tomar cuidado no que a gente ouve pelo rádio, não é verdade? Todos os segmentos sociais, nós temos que estar vigilantes para que a gente faça a diferença. E não é só a gente fazer a diferença, nós temos que ser, aqui como está dizendo, né, estrela no universo. Realmente nós temos que brilhar. Mas nós temos que brilhar a ponto de ganhar as outras vidas com o nosso exemplo. Nós temos que ser modelo, para que a pessoa olhe e fale, puxa vida, quando você chega e fala uma palavra, eu me sinto tão bem. Quantas vezes a pessoa olha para você e fala, sabe, você tem uma fisionomia diferente, você me passa algo bom. Só que nós temos que ser isso em todos os lugares. Nós temos que ser realmente esse modelo transparente. Você tem que mostrar aquilo que você realmente é. Nós nunca poderemos estar usando uma capa. O verdadeiro cristão, ele é o que é em todos os lugares que ele tiver. Por onde ele caminhar,
ele tem que estar de cabeça erguida, porque ele sabe que ele vai ser visto como um verdadeiro filho de Deus. Amém? Então, nós temos que ser irrepreensíveis diante da sociedade. Segundo a Reis, quatro. Quatro, 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Ela não era cristã. Ela nem servia o mesmo Deus que Eliseu servia. Mas quando ela olhou para aquele homem, quando ela prestou atenção toda vez que ele passava por ali, ela viu nele um homem de Deus. Então, nós temos que ser vistos pelas nossas atitudes. Que foi pelas atitudes dele que ela conseguiu ver. Não são pelas palavras, que tem muita gente que fala, mostra, quer mostrar que Deus faz, mas a própria pessoa não faz. Olha o exemplo de Eliseu. Tanto que ela montou um quarto na casa dela, né? Para que toda vez que ele passasse, ele tivesse um lugar para descansar. Olha como ela reconheceu o que era um homem de Deus. É isso que Deus quer ver em nós. Atitude, posicionamento, transparência, para quem olhe e enxergue na gente. Esse não é um crente só de palavra, esse é um crente de posição. Ele vive o que Deus diz. Isso aqui nos mostra que nós temos que ser cartas lidas. Isso aí a gente tem aprendido na teologia, né? Uma carta aberta, onde todo mundo passa e pode ler. Porque você é verdadeiro. Você é fiel àquilo que você fala. Nós não podemos ter uma vida nem fingida e nem simulada, mas explícita e verdadeira. Essa é a característica de nós sermos um exemplo na vida pessoal. Na época atual que nós estamos vivendo, a religião tem sido desacreditada por muitos, porque a gente se deixa levar por cada situação. Nós temos visto também muito escândalos no meio cristão. Isso tem envergonhado o povo de Deus. Isso tem nos enfraquecido na fé. Mesmo a gente que às vezes encontra tão forte, se acha tão forte, a gente acaba se revoltando de ver o que as pessoas têm feito com a palavra de Deus. Pessoas que se dizem homem de Deus e com atitudes totalmente contrárias. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vivemos, porque nós estamos no meio de um mundo que é corrompido pela ambição, pelo poder, pelo dinheiro, e como o dinheiro tem tirado muito cristão do caminho do Senhor. Porque a situação econômica nos aperta, nos aflige. Às vezes você vê o que você está passando dentro de casa, e o diabo, vendo isso, ele vai jogar uma situação fácil, desviada, para que você saia mais rápido daquela situação. E muitos têm se deixado levar. Nós temos que estar muito atentos a isso, porque nós acreditamos que quem nos sustenta é o Senhor. E Ele nunca vai deixar nos faltar nada. Nós não precisamos nos vender, nós não precisamos nos deixar corromper, nós não precisamos nos sujar. Por mais apertada que seja a situação, nós temos que crer, confiar, obedecer, e com certeza o Senhor estará nos suprindo. Amém? Eu vou encerrar com a palavra que o pastor trouxe, que é do amor, né? 1 Coríntios, eu até marquei aqui. Que hora que ele leu isso aqui, eu falei: ô Senhor, o
Que adianta eu querer se mostrar que eu sou um crente dentro da igreja, estou na minha casa, e se eu não tiver o amor? A hora que ele leu isso, eu falei, Senhor, realmente, e se não tiver o amor? Porque realmente você tem que ter amor para fazer a obra de Deus. Você tem que ter amor para ser um crente dentro da tua casa. Você tem que ter um amor para ser dentro da sociedade ou no seu trabalho. Se não tiver o amor, a gente não consegue nada disso. Essa é a primeira, realmente, menção. É o amor de Deus pelas nossas vidas. É reconhecer o que Deus fez, o amor que Ele teve, e a gente ter esse amor dentro de nós. Porque aí nós vamos conseguir realmente fazer a diferença. Então, nós vamos ler de novo. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos. Quantos não falam em línguas dentro da casa de Deus, mas não sabem o que é o amor? Se não tiver o amor, eu serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. Será que, vamos olhar se nós somos tudo isso, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. Gente, a gente consegue ser isso 24 horas por dia? E tem que ser, e tem que ser. Sabe, nós somos passíveis de erros, nós somos passíveis de falhas. Nós estamos num mundo que nos agita, que nos tira do prumo. Tudo que acontece em nossas voltas parece que é para nos tentar, para nos tirar realmente da direção certa. Às vezes você está indo por um caminho e de repente você leva uma rasteira que você fala, mas por que eu estou tentando até agora? Puxa, tentei para chegar aqui e tomar uma rasteira. Só que às vezes a rasteira é o ensinamento de Deus para nossas vidas. É Ele que vai nos fazer forte para nos ficar de pé. Eu tomei tanta rasteira que eu já era para ter ido. Eu não era nem mais para estar aqui. Mas em todas elas eu segurei na mão do Senhor. E eu falava, eu sei que algo diferente o Senhor tem para mim. O Senhor não me trouxe até aqui para deixar eu cair e perecer agora. Sabe, eu falei, eu procuro fazer tudo aquilo que é certo. Eu erro. Eu peco, também peco, Senhor. Mas eu tenho procurado, eu tenho lutado, eu tenho insistido, eu tenho vigiado, para que eu possa vencer cada uma dessas tentações que vêm sobre a minha vida. E se você tiver o amor ele vai crescendo dentro de nós. Você passa a ter amor pelo seu inimigo? Consegue sim. Eu moro com a minha irmã, e minha irmã é espírita. Ela fala para mim, eu não sei como é que você consegue perdoar, porque eu não tenho essa grandeza. Eu não acredito no perdão. Sabe? E o perdão é uma das maiores coisas que nos eleva espiritualmente. Porque a hora que você consegue perdoar, você tira todo o peso que você tem. Você tira, parece que tuas costas estão assim, enquanto você está com raiva, enquanto você está com ira, enquanto você quer se vingar. Quando você consegue perdoar, é como se você se levantasse. Aquilo realmente te põe de pé. Então, se a gente vê cada vez que a gente é testado, principalmente com o perdão, se você consegue perdoar, você cresce. Não é fácil perdoar. No começo você fala que você perdoa só da boca para fora. Só que por dentro você vai pedindo, Senhor, mas eu quero esquecer. Senhor, eu não quero mais deixar isso machucar. Eu não quero mais trazer isso na minha mente. Eu não quero que isso mais me corroa por dentro. Porque toda ira só te corrói, só te leva para baixo. Você não consegue ver as coisas boas que te cercam. E em tudo, Deus coloca uma coisa boa para a gente ter proveito. Em tudo, até numa enfermidade, você consegue ver a mão de Deus e Ele consegue te levar para cima. Então o amor é a maior semente que nós temos que ter dentro de nós. Porque se nós tivermos, a gente vence todas as outras tentações que vêm por nós, amém? O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, ele nunca acaba. Ele pode até esfriar, mas acabar não, porque você consegue fazer essa chama se acender novamente. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Deixa eu só fazer um comentário, que eu estou lembrando aqui. Quando eu era menina, morava do lado da minha casa um pastor da igreja Assembleia de Deus. Eu lembro porque eu fui acho que umas 3 ou 4 vezes junto com os filhos dele para a igreja. Ele tinha 11 filhos, casa assim encostada. Gente, eu não entendia, você vê, eu não sei se ele era só pastor, se ele era missionário, se ele era evangelista, mas ele viajava muito. Me chamou a atenção porque quando fala aqui da família, né? Ele ficava tanto tempo fora. E eu via que aquela mulher lutava sozinha com aqueles 11 filhos. E cuidar de 11, não tinha como cuidar. Ela não tinha empregada, ela não tinha nada disso. Então a gente via muito aqueles meninos, assim, sendo tratados pela rua, pela vida. Quando o pai chegava, ela ia contar tudo que as crianças tinham feito de errado. E ele batia. Eu dava até dó. Tinha um que chamava Davi, que aquele lá, acho que deveria ser a ovelha negra da família nessa época, que a gente via quando ele saía na rua e ficava procurando Davi. Dali a pouco ele vinha assim, com uma cara de santo, o pastor, de mãozinha dada, assim, com o filho. O menino judiação, às vezes até se mijava, de tanto medo, porque ele sabia que ele ia chegar dentro de casa, ele ia apanhar. E eu falava para minha mãe, eu não entendo, mãe, como é que um pai consegue, e se diz pastor desse jeito. Eu sei que a primeira filha dele, quando nasceu, ele não estava em casa, ele veio conhecer quando ela tinha 2 meses. Agora eu pergunto, será que é isso que Deus quer como a gente sirva a Ele? Será que isso era ser crente? Esse homem foi um bom exemplo de crente? Eu acho que ele não foi para a esposa, ele não foi para os filhos, ele não era para a vizinhança, porque eu era menina, e aquilo me incomodava muito, e muito menos para a igreja. Então, servir a Deus nem sempre é você estar fazendo apenas a obra de Deus. Deus requer muito mais de nós. Deus requer atitude, posicionamento, caráter, como o Everaldo falou, a mente renovada. Nós temos que ter a mente de Cristo, nós teremos que ter o coração de Davi. É tudo aquilo que a Bíblia nos ensina para que a gente esteja no caminho certo, amém? Então, quando eu era menino, eu lembrei por causa do menino, eu era menina, eu lembrei disso. Falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer ser visto? Assim permanecem agora essas 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Que o amor de Cristo possa habitar nos nossos corações e nós possamos fazer a diferença que Deus espera aí fora. Amém? Deus abençoe a todos.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor colocou no meu coração, Senhor, uma palavra que falasse com a tua igreja. Que essa palavra, Pai, tenha vindo ao encontro de muitos, Pai, primeiramente de mim, onde cada um de nós precisamos, Senhor, da tua força,
do teu ensinamento, Pai, dos teus caminhos que é luz para nós, que o Senhor possa guiar a cada um, Senhor, que essa palavra possa ter mostrado aonde ainda nós precisamos melhorar, Senhor, no que nós precisamos nos fortalecer, no que nós precisamos nos apoiar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra cada coração, Pai, abra cada mente, nos capacita para sermos, Senhor, o cristão que o Senhor deseja, Pai, e tudo aquilo que vieram em nosso encontro e for contra a tua vontade, que o teu Espírito fale claro na nossa mente na hora, Pai, para que nós possamos tomar a decisão certa. O Senhor sempre coloca dois caminhos, mas o teu Espírito nos mostra e nos direciona aquele que é correto. Então não permita, Pai, que nós nos contaminemos pelas tentações que tem aí fora, por tudo aquilo que o mundo, Senhor, que Satanás tem tentado nos levar, que seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o sangue que o seu Filho pagou, Pai. O preço foi muito alto, e o Senhor mostrou o amor que o Senhor quer que a gente tenha em nossos corações. Então que isso venha, Pai, nos ensinar e nos fortalecer, para que possamos vencer em teu nome e sermos aí fora, aqui dentro, aonde estivermos, um verdadeiro cristão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.